Olá, eu sou Maru Okura. Eu vim trazer para vocês uma leitura astrológica sobre essa lua cheia em Leão. Só que na verdade é mais uma leitura astrológica sobre como a gente pode aproveitar as energias dessa primeira lua cheia, do ciclo de Plutão em Aquário, desse segundo ciclo de Plutão em Aquário, que vai durar até 1º de setembro, né, quando ele volta para Capricórnio. Mas por que tanta coisa, né, sobre esse Plutão em Aquário? Quem acompanha vídeos sobre astrologia já deve ter visto vários vídeos sobre o assunto. É um movimento extremamente relevante, né? Plutão aqui, acabando de entrar em Aquário, a 0 graus e 9 minutos, porque é um movimento que traz uma mudança de um ciclo que começou junto com a crise econômica de 2008, que foi a entrada de Plutão em Capricórnio. Plutão, quando ele atravessa de um signo para o outro, ele traz a verdade sobre aquilo que foi escondido, aquilo que foi ocultado e aquilo que tentou resistir à transformação por razões não, digamos assim, não alinhadas com os propósitos espirituais, né, com os propósitos profundos de Plutão. Plutão fala do submundo. O submundo, ele é tanto aquilo que a gente pode pensar sobre o reino dos mortos, etc., mas ele também é aquilo que está debaixo dos nossos pés. São os minerais, o petróleo, as pedras. E é um momento em que a gente está falando muito de mineração, de poluição dos mananciais, de subterrâneos de água, né, poluição dos lençóis, em que a gente está falando desse dinheiro, desse trabalho, desse capital, desse enriquecimento capricorniano, tratado de maneira egoísta, né? Tratado de maneira focada só no seu próprio desenvolvimento, na sua própria acumulação, na sua própria riqueza. E disso transitando para Aquário agora, quando todo esse modo de acumulação entrou numa crise terminal, não saiu, né? E agora a gente tem a possibilidade de viver um mundo novo. Então, Plutão em Aquário fala de mudar a nossa forma de lidar com o poder, mudar a nossa forma de lidar com a autoridade, mudar a nossa forma de lidar com a sociedade. Ele fala da gente assumir a nossa autenticidade, aquilo que a gente é na nossa essência mais profunda. E, e essa primeira lua cheia, né, a lua cheia, o que ela é? Ela é uma oposição entre a lua e o sol. Então, o sol acabou de passar em cima de Plutão, acendendo todas essas luzes, iluminando toda essa escuridão, iluminando tudo isso que essa transição de ciclo está trazendo. Então, é sim um momento para a gente parar de abaixar a cabeça para as autoridades que não são respeitáveis, né? Que não são reconhecíveis, que não são legitimáveis. É sim um momento da gente ousar, da gente romper os nossos preconceitos, as nossas discriminações e da gente enfrentar os preconceitos e as discriminações do outro para se assumir como a gente de fato é na nossa essência e como que isso se relaciona com a sociedade como um todo. Da gente se associar em conjunto, porque Aquário fala de associação em conjunto, fala de novas formas de comunidade, de novas formas de integração entre as pessoas. Né? A inteligência artificial que todo mundo fala e relaciona com Aquário, com Plutão e Aquário, ela nada mais é, se a gente pode olhar dessa forma, como uma espécie de inteligência coletiva, né, criada a partir de como a gente pensa o mundo hoje, criada a partir das nossas formas de entender a realidade. Os princípios que programam essa inteligência artificial são criados a partir dos princípios humanos em vigor. Então é uma forma da gente ver isso fora da gente com muita clareza. Então é esse sol iluminando isso, esse sol iluminando esses conflitos, esse sol iluminando essas traições, esses jogos de poder em que o velho está tentando resistir, o oligopolista, o ganancioso, o conservador, porque tenta conservar uma ordem que já ruiu, só para o seu próprio benefício. Então, o momento de Plutão em Aquário é um momento para a gente mudar de mundo. E é um momento para a gente mudar a gente mesma, a gente mesmo, a gente mesmo, para viver num mundo onde a gente possa se expressar como a gente realmente é. E isso, esse ciclo começando, né, no momento exato em que o Sol passa por cima de Plutão, porque no sábado, no dia 22, se não me engano, dia 22, não era dia 22, mas enfim, no sábado anterior, né, o que a gente tinha, o que a gente teve, né, foi o Sol passando por cima de Plutão no grau 29 e 50 e poucos minutos, e horas depois Plutão passou para Aquário, né, umas 12 horas depois Plutão passou para Aquário. E agora o Sol ainda está numa conjunção de 5 graus com Plutão e numa oposição com a Lua, em Leão, que fala do ego, mas também fala do Sol, porque Leão é regido pelo Sol.
Então fala de uma possibilidade da gente iluminar aquilo que existe de emocional, né? Aquilo que existe de lunar, aquilo que existe de noturno, de escuro, aquilo que existe no oculto, mas que na verdade fala do centro do nosso eu, do nosso ego, mas também pode ser da nossa essência, né? Do nosso ego num sentido mais menos assim desenvolvido, mas mais desenvolvido fala da nossa essência. Então a gente pode iluminar aquilo que afeta o nosso emocional, aquilo que o nosso emocional transforma em coisas do ego, mas também iluminar o caminho para que a gente chegue à realização emocional, o sentimento profundo de realização emocional da própria essência, do próprio sol interior, da própria força de vontade. Então, assim, momentos para enfrentar autoridades, momentos para enfrentar as regras, momentos para perguntar, tá, mas precisa ser desse jeito? Ah, mas sempre foi assim, mas precisa continuar sendo assim, porque desse jeito não tá bom. Mas aí vem aquela coisa assim, tá, mas como é que a gente vai sustentar isso? Porque a gente tem que se sustentar, a gente tem que pagar as contas, né? E pagar as contas fala de Capricórnio, fala desse Plutão saindo de Capricórnio, né? Expondo essas verdades, essas corrupções, e de que lado a gente vai ficar, né? Porque esse movimento, ele tem um objetivo, ele vai chegar em algum lugar, ele vai chegar no lugar de uma sociedade nova. Se a gente vai ficar do lado dos poderes ultrapassados, que na verdade só oprimem e exploram a gente, ou se a gente vai ficar do lado da comunidade, do lado de reforçar uma comunidade, um senso de comunidade que ainda nem existe direito no nosso capitalismo, mas que pode ser tomado, por exemplo, de coisas muito mais profundas e mais primordiais, mais ancestrais, como, por exemplo, as concepções nativas. Ao contrário de conservadorismo, a gente tem um progresso com o mal primordial, com o mal ancestral. É o futuro ancestral, como Ailton Krenak, né, que é um intelectual indígena fabuloso, diz. Né? O futuro, para que ele exista, ele precisa retomar sua ancestralidade. E da onde a gente encontra força para fazer isso? A gente encontra mais do que força, a gente encontra grandeza, a gente encontra poder, a gente encontra dinheiro até, recursos necessários para a gente viver essa nova vida. É nesse Júpiter em Touro, que está fazendo uma quadratura, mas é uma quadratura que ela pergunta, tá, do ponto de vista prático, onde está a minha estabilidade? Do ponto de vista prático, como que eu faço para assumir quem eu sou e ao mesmo tempo ter uma boa vida? Ter uma vida com beleza, ter uma vida com conforto, ter uma vida bem alimentada, ter uma vida numa casa boa, ter uma vida numa família tranquila, numa família em paz, né? Seja lá que tipo de família for. Família de sangue, família escolhida, né? Família de amigos, família de pessoas LGBT, família de, né, famílias indígenas é, é, vivem que vivem formas diferentes de parentesco, né? Outras formas de família. Mas como que a gente pode encontrar uma maneira prática de fazer toda essa autenticidade caber na vida prática, caber na vida do dia a dia, caber nas contas a pagar, no supermercado a fazer, né? No trabalho que não pode ser perdido. E é nesse Júpiter. Ele diz que ele traz o Júpiter, esse grande benéfico, é, esse senhor das dádivas. Né? E ele traz esse território para sustentar essa mudança, para sustentar essa autenticidade, para sustentar essa ousadia, essa audácia. Né? E essa audácia fala muito de Urano também, que está em Plutão já tem um tempo, está retrógrado, e neste sábado, no dia 27, no próximo sábado, ele deixa de ficar retrógrado e todos os planetas ficam diretos, deixam de estar retrógrados, deixam de estar no movimento que no céu parece, né, do ponto de vista da Terra, e é como a gente recebe as energias, porque é aqui que a gente está, que ele está andando para trás. Então, ele não está andando para trás, mas a forma como a gente recebe essa energia na Terra é dele andando para trás, porque é assim que é visto aqui. Né? Então, movimento aparente em relação à Terra. Mas esse movimento aparente é onde se reflete a luz desse astro, a luz desse planeta. Né? A luz que o Sol bate nele se reflete na gente, está andando para trás. Né? E aí deixa de andar para trás. E Urano fala desse revolucionário, Urano fala desse autêntico, Urano fala desse novo, fala dessa ousadia, fala do eu vou ser quem eu sou, eu vou fazer o que eu vim fazer. E aí a gente tem mais um grande apoio, que é justamente também entrando em Capricórnio, que é justamente o regente de Touro, que é Vênus, que fala da beleza, que fala do bem-estar, que fala da, do bem viver, né? Que fala do bem viver, que é um conceito tão caro para as filosofias indígenas. E esse Vênus entrando em Capricórnio, ele está passando em tudo isso que Plutão passou e acertando as contas. Então a gente tem apoio
Até o nosso emocional tem o apoio da Lua para revelar o nosso sol interior, a nossa essência. Então, a proposta, né, a ideia que eu trago aqui é, já que estamos vivendo esse momento extremamente desafiador, um momento que muitas tempestades solares, né, provocando dificuldades nas comunicações por conta dos impulsos eletromagnéticos do Sol, as explosões mais fortes que no dia 22 e agora do dia 24 até o dia 26, a gente vai sentir isso bem forte, né? Essas explosões solares refletindo na base da Terra, mexendo nas telecomunicações. A gente tem esse apoio nesse momento. E essa energia dessa Lua, no mínimo, dura uma semana, se a gente fosse assim, ter um pensamento tímido, porque essa Lua cheia, ela dura até a Lua minguante, que vem a seguida, que vem na sexta-feira da outra semana, sem ser a sexta-feira do dia 26, né, sendo a sexta-feira seguinte, do dia 2 de fevereiro. Aí entra na Lua minguante. Mas, pelo menos até esse momento. Só que, na verdade, a gente está vivendo um ciclo lunar e um ciclo de Plutão aqui, que ele vai durar até junho, quando muda o ciclo da Lua, quando a Lua e o Sol fazem um movimento diferente em relação aos signos. Mas isso pode ficar para outro vídeo. Se vocês quiserem mais informações, é só pedir que a gente faz um vídeo sobre. Mas o fato é, nas próximas 5 luas cheias, ainda está vivendo o brilho dessa lua cheia em Leão. Então, colher essa energia agora, pedir essa energia agora para o universo, para o céu, se orientar pelo céu, como dizem os taoístas, é uma coisa que a gente pode fazer, aproveitar essa energia no meio do verão, na segunda lua cheia do verão, e se conectar com essas energias, com a energia da Lua, com a energia de Vênus, de Júpiter, do Sol, para que a gente tenha firmeza, constância, objetividade, clareza no sentido de iluminação, tem luminosidade, transparência para lidar com as dificuldades trazidas por Plutão. E as dificuldades trazidas por Plutão, elas são reforçadas também nesse momento por um Marte em conjunção com Mercúrio, que no sábado também, ou no domingo, fazem um trígono com Urano. Isso, se a gente estiver pensando na nossa energia, fala de uma possibilidade da gente ter a firmeza, a autoridade, até a capacidade de liderança para assumir e comunicar isso que a gente é agora, como a gente vai viver agora, dessa forma diferente, nesse mundo diferente. Mas se isso estiver falando das posições do poder, que podem até ser os chefes, podem ser as pessoas com mais poder dentro da família, dentro dos grupos sociais, dentro das escolas, universidades, dentro dos trabalhos, né, dentro dos países, a gente está vendo muito conflito. Conflito entre os poderes estabelecidos, os poderes do velho, os poderes da ganância, e os poderes do novo, que se preocupam com questões ambientais, com questões sociais, com questões espirituais, com questões de culturas, com questões de minorias. Tudo isso fala de Aquário. Então a gente tem esse conflito posto na sociedade. Mas o mundo não volta para trás. Então, esse senso de comunidade é o futuro. E que a gente esteja do lado certo nesse futuro. E para isso a gente pode pedir esses apoios. O apoio de Vênus, o apoio de Júpiter, o apoio da Lua e o apoio do Sol. Né? Trazendo luz, trazendo visibilidade, trazendo firmeza, trazendo ousadia, autoridade, autoconfiança para a gente fazer isso. Então, assim, a sugestão é a gente parar para sentir e ouvir o nosso emocional. Pedir durante esse período de lua cheia, que vai do dia 25 ao dia 2. Pedir para que as nossas emoções sejam iluminadas e para que a gente consiga ver a nossa essência além do nosso ego. Para que a gente possa iluminar a nossa força de vontade, os nossos desejos mais profundos. Para que a gente possa ter a força, a firmeza, a clareza, né, de luz para assumir as nossas profundezas, para acessar as nossas riquezas, a fonte da nossa riqueza, a fonte da nossa vida, para que a gente possa se afirmar e encontrar no mundo um grande e bom lugar para a gente viver. Esse Júpiter em Touro, essa Vênus em Capricórnio. Então a gente está falando de água, de fogo, de terra e de ar, quando a gente pensa em Mercúrio, quando a gente pensa em Urano. E nesse Mercúrio, nesse Urano, a gente pode pedir a clareza mental para compreender aquilo que está confuso. A gente pode, a partir do sábado, né, principalmente esse sábado, a gente vai ser um dia muito forte,
pedir para as forças que a gente acredita, que cada pessoa acredita dentro da sua crença, da sua fé, da sua religião, do que for, da sua espiritualidade, né? A clareza para enxergar esses movimentos complexos e compreendê-los. E dentro disso, conseguir traçar um caminho para que a gente se mantenha-se firme e se comunique bem. Pedir para que a gente consiga encontrar a beleza lá onde a gente só vê trabalho e necessidade, que é Vênus, para se conectar e conseguir encontrar essa força no nosso interior. Conseguir encontrar na nossa obscuridade a nossa iluminação. E que isso nos traga o favorecimento e a sorte dos céus, para que a gente consiga sustentar isso no mundo, para que a gente consiga enfrentar o que é necessário enfrentar, trabalhar o que é necessário trabalhar, e observar, encontrar, abrir os caminhos. E aí a gente pode falar de forças que, de novo, na matriz africana, são forças como o Exu, em matrizes nativas, são a gente pode pensar nos espíritos do fogo, no espírito da onça, no espírito de algumas aves, no espírito do leste, da águia, do gavião. A gente pode pedir para quem está numa matriz mais cristã, ao anjo da guarda, ao Espírito Santo, que ilumine as nossas profundezas, que a gente veja aquilo que nos machuca, aquilo que nos oprime, aquilo que nos enrijece, estagna, para que a gente consiga trazer a nossa força de afirmação, nossa força de verdade, viver isso no mundo, com autoridade, com poder. E aí o poder não pensando no sentido comum, né, como é o poder hoje nesse mundo, mas no poder real. O poder real, o maior de todos os poderes, é a liberdade. Né? E não a liberdade para fazer o que se quer sem pensar nas consequências. A liberdade para conseguir ouvir os desejos mais profundos e fazer eles acontecerem no mundo. Para fazer as nossas escolhas sem com que os nossos medos determinem as nossas escolhas. Para fazer as nossas escolhas de verdade, ultrapassando o medo, ultrapassando o trauma, ultrapassando o pânico, ultrapassando o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, e o meu chefe, e a minha turma, e a minha família, e o jantar de Natal. Ultrapassar isso e pedir para que o amor reine nas nossas vidas, no nosso olhar, no nosso caminho, nas nossas mãos e nas nossas palavras. Para que esses contextos possam ser acolhedores, e quando não forem acolhedores, para que a gente encontre saídas amorosas, saídas mais leves, saídas que não machuquem novamente os nossos traumas. Eu volto mais tarde nessa semana, na semana que vem, para trazer uma sugestão de meditação, um pequeno ritualzinho. Quem quiser pode comentar, para a gente trazer com a espiritualidade, com a magia, essas energias, para a gente atrair isso para a nossa vida, para que a gente consiga abrir os caminhos, iluminar esses caminhos obscuros, né, obscuros no sentido de sombra, para que a gente possa levar luz para esses lugares, para que a gente possa levar luz onde haja sombra, para que a gente possa levar amor onde há frieza e crueldade, e para que isso possa ser bem vivido. Então é isso, eu desejo que a lua, que o amor, que a clareza do sol, que o brilho das estrelas nos guie, transforme a nossa vida e abra os nossos caminhos, os nossos olhos para enxergar com transparência, nitidez e sem ilusões as melhores possibilidades para uma realização verdadeira, para um amor profundo. Até a próxima, gente.